Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Eu encontro uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ah, estou te vendo. Muito obrigado. Deixa eu só tirar essa foto. Foi? Não pode demorar. Foi, pronto. E aproveita que o chefe não está aqui, senão. Pronto. Não, chega. Ai, Jesus, obrigado pelo carinho. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Capítulo de número 25 do livro do Gênesis. Não está funcionando nada hoje aí, meu amigo? O inimigo entrou no som hoje, não tem quem expulsa ele. Eu acredito que até meia-noite vai funcionar o som do teclado. Tá vendo? É só falar, funciona. Obrigado, querido. Obrigado. Viu? Livro do Gênesis, capítulo de número 25. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim no versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. Capítulo 27 do mesmo livro, basta virar a página. De meu pai, e ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me dissestes. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Capítulo 32 do mesmo livro do Gênesis. Capítulo 32 do livro do Gênesis, versículo 27 e 28. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe disse: Jacó. E então lhe disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa, Senhor. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, obreiros do Senhor que estão à minha retaguarda, pastor Marcos Borges, meu amigo de longa data,
E a dupla Batman e Robin aqui. Gostei da roupa. Vocês estão parecendo Cavaleiros Templários. Conhece a história dos Cavaleiros Templários? É bom estudar. Eram homens que saíram em busca de trazer Jerusalém de volta para os braços do cristianismo. Quando Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos, pelos otomanos, então eles se levantaram e se tornaram cavaleiros do Senhor. Estão parecendo os cavaleiros. Uma salva de palmas aos nossos cavaleiros. Eu não vou me demorar muito hoje, até porque está todo mundo cansado. Estou vendo que hoje nem barulho vocês fizeram hoje. Eu acho que os pentecostais ficaram foi em casa nessa noite, né? Mas o que eu vou falar para você, se entrar na sua alma, no seu coração, muda a sua vida para sempre. A Bíblia Sagrada é um livro lindo, formidável, fantástico. É um livro que nos ensina através de pregações, através de provérbios, de música, de palavras proféticas, etc, e etc. A Bíblia Sagrada, ela não nos ensina apenas com palavras, cânticos, ela também nos ensina com números. A Bíblia Sagrada é um livro místico. E o misticismo da Bíblia não deve provocar medo no coração da igreja. Pelo contrário, deve provocar curiosidade. Esse livro que você carrega nas suas mãos não é um livro comum. Não é como um livro escrito por Dan Brown, por exemplo, ou por J.R. Tolkien, ou Agatha Christie. Não tem nada a ver com esses livros. Esses escritores escreveram best-sellers, mas os seus livros, depois que você dá uma olhada, na segunda, muito difícil alguém vai ler pela terceira vez um romance, e o livro vai para uma prateleira e fica lá empoeirado. O livro que você carrega com você levou 1.600 anos para ser escrito. 16 séculos. E é interessante que o primeiro escritor da Bíblia, nós chamamos de Moisés, a ele atribuímos os primeiros 5 livros da Bíblia, nunca conheceu o último escritor da Bíblia, que foi João. Moisés escreve Gênesis, João escreve o Apocalipse. 1.600 anos de separação. Mas parece que os dois, quando foram escrever os livros, sentaram numa mesa para tomar café. E um disse: olha, eu escrevo isso e você concorda comigo. A Bíblia Sagrada é um livro tão perfeito que ela começa no Gênesis com um casamento e termina no Apocalipse com um casamento. Começa no Gênesis com o casamento entre Adão e Eva e termina no Apocalipse com o casamento desta igreja com Jesus Cristo de Nazaré. Então imagine você que é um livro formidável, cheio de histórias, cheio de mistérios. E um dos mistérios mais interessantes que mexeu com a minha mente, quando eu estudava e fazia seminário, é que no tempo da Bíblia Sagrada, as pessoas não tinham sobrenome. As pessoas não tinham sobrenome, eram todos chamados pelo nome. E geralmente quando queriam apontar para a pessoa, falar que ela era importante, então atribuíam o nome da pessoa atrelado ao nome do pai. Por exemplo, Jesus, filho de Davi. Abraão, filho de Terá. Ezequiel, filho de Buzi. Então, se traçarmos a Bíblia Sagrada inteira, de Gênesis a Apocalipse, vamos ver que todos os homens e mulheres dela receberam apenas um nome, com raríssimas exceções. Alguns receberam 2 nomes. Por exemplo, Paulo, antes de se chamar Paulo, era chamado de Saulo. Pedro, antes de se chamar Pedro, era chamado de Cefas. Abrão, depois se tornou Abraão. Sarai se transformou Sara. Gideão se chamou Jerubaal. Sadraque, Mesaque e Abednego foram, os seus primeiros nomes eram Ananias, Misael e Azarias. Então algumas figuras da Bíblia Sagrada receberam 2 nomes. As pessoas pensam que Cristo é o sobrenome dele, e não é nada disso. A palavra Jesus Cristo aponta para as duas naturezas. Seguinte, deixa a configuração desse aqui mais ou menos igual àquela lá, porque esse aqui lá deu pifar ou aconteceu alguma coisa, eu levo esse aqui lá para ele. Não é Jesus Cristo. Valeu, mano. O certo seria Jesus ou Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido. Tem essas nuances que somente aqueles que têm curiosidade e olham para a Bíblia Sagrada com fome e sede de revelação, recebem do Senhor um caminho para estudá-la. Pois bem, eu falei que existem homens da Bíblia que têm um nome, outros têm 2 nomes. Alguns, como Jesus, foram chamados de Jesus ou Cristo. João Batista, por exemplo. Batista não era sobrenome dele. Muitas pessoas hoje têm o sobrenome de Batista no nome, por pura história. Mas João não era João Batista de sobrenome. Batista porque ele tinha um ministério de batismo.
João trazia o batismo do arrependimento. Montou no seu tempo uma escola apostólica com 200 discípulos e batizava cerca de 5.000 pessoas por dia. Então apelidaram ele de João Batista. João, o homem que batizava. Amém até aqui? Outra coisa interessante, os nomes na Bíblia eram dados de acordo com o nascimento da pessoa. De acordo com o que a pessoa nascia. A situação que envolvia o nascimento. A situação que envolvia o momento em que a parteira estava cuidando. Dada a palavra da parteira, o pai se agarrava na palavra dela e dava então o nome à criança. Ou seja, os nomes eram extremamente proféticos. A nação de Israel, e bem como todo o Oriente Médio, criam que havia uma manifestação no nome. Então, quando se colocava o nome na pessoa, se atrelava a ela o seu destino final. Olha que coisa bela. Talvez seja por isso, e a crença deles tão poderosa nos nomes, que um dia o escritor da Bíblia disse assim: esqueçam os nomes da terra, só há um nome em quem nós devemos dar graças, honra e glória. E não há nenhum nome que seja acima dele. O nome é Yeshua, Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Se é para Jesus, dê uma salva de palmas mais forte. Então olhe como se cria um sermão inteligente e simples. Mostrei para vocês que há homens que têm um nome, os seus nomes são atrelados ao seu nascimento, e já já vou falar de alguns deles. Tem homens que foram trocados em seus nomes. E eu quero pregar nessa noite, nesses minutos que me restam, sobre o único homem da Bíblia Sagrada que, enquanto aqui esteve, teve 3 nomes. Quantos nomes eu disse? Ele, ao nascer, colocaram o nome nele de Jacó. No meio da vida dele, ele teve um surto psicótico, ele teve um problema de alma, ele teve um problema de transtorno da existência. E quando ele esteve diante do pai dele que estava cego, o pai dele perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Esaú. Mas ele não era Esaú. Quando ele nasceu, chamaram ele de... Mas ele, quando indagado pelo pai, disse que o nome dele era Esaú. Já temos 2 nomes, estamos apenas no meio da vida dele. Mas no final da vida dele, quando ele é um ancião, e ele está no Val de Jaboque, Deus aparece para ele em forma de um anjo. Aquele anjo que briga com Jacó a noite toda, não é Miguel, porque Miguel não tem paciência. Miguel, quando tira a espada, é para destruir. Aquele anjo que pegou a espada e bateu na coxa de Jacó, ele tem nome. Na verdade não é nem um anjo, é um general. E está aqui nesta noite. É o Senhor dos exércitos. Jesus Cristo apareceu para Jacó em forma de anjo. Em teologia nós chamamos isso de teofania. O microfone, hoje o negócio está endemoniado. Espero que amanhã de manhã esteja bem o som. Teofania, Deus se manifestando em forma de anjo. Olha como é bela a Bíblia Sagrada. Nesse dia em que o Senhor Jesus se encontrou com Jacó no Val de Jaboque, depois de uma série de indagações, o Senhor dá um checkmate na alma dele. Olha como Deus termina perguntando para ele: me declare qual é o seu nome. Isso mexeu comigo. Por que no fim da vida o próprio Deus foi falar com ele sobre isso? Porque ainda havia dúvidas dentro dele. Ele nasceu Jacó, mas o desejo dele era ser Esaú. E agora que ele está diante de Deus é como se você estivesse diante de um espelho, não tem como mentir. E Deus pergunta para ele: me diga qual é o seu nome. Você que passou a vida inteira pensando que era Esaú, mas nasceu Jacó, quem você é de verdade? E ele, inclinando a cabeça, tristemente disse: o meu nome é Jacó. E já já você vai entender porque ele ficou triste. O meu nome é Jacó. É aí que Deus olha para ele e diz assim: não, o seu nome não é Jacó. O seu nome também não é Esaú. O seu nome é Israel. O seu nome não é um nome dado pelos homens. O seu nome não é o nome que você mesmo se dá. O seu nome verdadeiro é aquele que Deus deu para você ter. A história de Jacó vai mexer conosco hoje, porque eu estou diante do único homem na Bíblia Sagrada que, enquanto foi vivo, foi chamado por 3 nomes. Chamaram ele de Jacó, ele se chamou de Esaú, e o próprio Deus chamou ele de Israel. E aqui começamos a história. A história começa de maneira a me deixar até com raiva. E se você perguntar o porquê, eu lhe respondo. Só fala se todo mundo perguntar.
No mundo antigo, as pessoas eram tão místicas, tão sensitivas, tão espirituais e às vezes até ignorantes, que bastou esse menino nascer junto com o irmão dele, porque ele era gêmeos, Jacó e Esaú eram gêmeos. Quando a parteira retirou o primeiro menino, saiu Esaú e ela estava feliz, nasceu o menino. Mas quando ela tirou o menino, ela disse: ei, calma, temos um problema aqui, porque tem uma mão agarrada no calcanhar dele. E quando ela puxa o menino, ela diz: tem um outro aqui dentro. E quando ela tira o segundo, ela diz para todo mundo: olha, isso aqui é um mau presságio. Primeiro porque ser gêmeo já não é nada fácil. Procure outro gêmeo na Bíblia e veja se você encontra. É o único nascimento de gêmeos. No mundo antigo, até hoje acontece isso. Algumas tribos indígenas do Brasil acontece isso também. Quando nascem gêmeos, eles matam um dos dois. Sabiam disso? É até um projeto de lei que eu tenho em Brasília, que lutamos contra isso, para mudar com o infanticídio no meio do Amazonas. Porque as tribos antigas, quando nascem crianças gêmeas, eles dizem que é um mau agouro. E o pai e a mãe têm que escolher um dos dois para morrer. Enterram a criança viva, até hoje, em pleno século 21. Por isso que o Velho Testamento inteiro não tem mais nenhuma história de gêmeos. Essa história é contada porque esses dois gêmeos se tornaram famosos. Para eles era um mau presságio. E agora sai Esaú de dentro da barriga da mãe dele e sai Jacó com a mão agarrada no calcanhar. A parteira olhou para a mãe e para o pai e disse assim: olha, não vejo coisa boa. O primeiro menino que nasceu porque ele é o primogênito, então ele tem que ser abençoado. O segundo tem um problema. E o problema dele já é de caráter. E as pessoas perguntaram por quê? Porque ele estava tentando puxar o irmão para dentro da barriga da mãe para nascer primeiro. E o pior não é isso. O pior não é a ignorância de falar. É a ignorância das pessoas que acreditaram. Acreditaram tanto nessa história que o pai de Jacó disse assim: o nome do meu primeiro filho, olhou o corpinho do menino e disse assim: esse menino vai ser muito macho. Olha, o corpo dele é peludo, então o nome dele vai ser Esaú. Esaú significa peludo, viril, másculo, macho. E o nome do segundo, com a mãozinha agarrada no calcanhar do irmão, a parteira disse: ele queria puxar o irmão para dentro da barriga. O pai deu uma olhadinha para ele e disse assim: então esse aí já nasceu com defeito no caráter, é um enganador por natureza, é um suplantador por natureza. O nome dele será Jacó. E Jacó significa enganador, embusteiro. O nome de Jacó é um nome maldito. Quando o nome maldito sai pela boca do pai e pela mãe, cai sobre a criança a maldição. Eu não sei se você acredita nisso, mas pai e mãe, crentes ou não crentes, por ter poder sobre os filhos, poder de filiação, de sangue, liberam sobre os filhos palavras. Palavra de pai e mãe é profecia. Se você está aqui nessa noite, eu sei que é um culto de jovens, mas caso você tenha uma criança em casa, e não me interessa de que forma essa criança nasceu, se você é casado ou não é casada, não olhe para a criança com um olhar ruim, e não amaldiçoe essa criança jamais, porque tudo que você falar para ela, possivelmente ela se tornará no futuro, porque palavra de pai e mãe é profecia. O pai de Jacó disse: esse menino será um enganador, e passou a desprezá-lo. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver o pai e Esaú indo para a caça, e Jacó escorado na mãe dentro de casa. Você vai imaginar que como o pai anda com o menino que é caçador, ao chegar visitas em casa, ele tem coragem, alegria e orgulho de apresentar: está aqui o meu filho Esaú, está aqui o meu filho peludo, está aqui o meu filho másculo, está aqui o meu filho macho, está aqui o meu filho viril. E eu imagino depois de conhecerem as pessoas falando: você não tem mais nenhum filho? E alguém dizer: nós temos um outro aqui. Qual o nome dele? Enganador. Imagine você acordar de manhã e dormir à noite, durante o dia, todas as pessoas olharem para você e te chamarem de enganador, suplantador, maldito, embusteiro. Essas palavras foram entrando na alma de Jacó, e Jacó passou a ser um filho desprezado pelo pai. E o desprezo do pai sobre ele fez com que ele se escondesse nas barras da saia da sua mãe. A mãe se apegou a esse menino porque mãe tem paixão, mãe não tem filho predileto. Ela deu a luz aos dois, ela sofreu pelos dois, ela sofreu e sentiu dores pelos dois. Então mãe é mãe, mãe coloca debaixo das asas os filhos. Há até um ditado popular que diz que uma mãe cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. A diferença é muito grande entre o pai e a mãe, porque a mãe, ela gerou
dentro do seu ventre, é parte dela de fato. A mãe, vendo Jacó sofrer preconceito pela boca do pai, protege o menino. E quando chega o dia da velhice de Isaac, Isaac está cego, está deitado na cama, sentindo que a morte vai chegar. É o dia dele liberar a bênção sobre um dos filhos. É o dia em que ele vai estender a mão sobre o filho e deixar para ele a sua herança. O primogênito vai receber tudo. E o pai diz ao seu filho: hoje é o dia da bênção, chamando Esaú. E diz a Esaú: você vai sair e vai caçar uma caça, e vai fazer um prato bem gostoso para mim, porque após esta comida eu vou abençoar você com tudo que eu tenho. Esaú saiu à caça. A mãe ouviu isso por detrás da porta. Olhando para o pequeno Jacó abandonado, sofrendo segregação e preconceito num canto, e vendo o orgulho de Esaú que está no meio do campo, a mãe não pensa duas vezes. Ela pega Jacó e troca a roupa que está sobre ele, coloca sobre ele uma roupa com pelos, porque ela sabe que a voz dele vai denunciá-lo. Ela faz uma comida e dá na mão do menino e diz: vai, entrega para o seu pai. E quando ele perguntar o seu nome, você vai dizer que é Esaú. Quando Jacó entrou dentro do quarto com o pai, e o pai cego deitado na cama, ele disse: pai, eu trouxe a sua comida. Jacó ergueu a cabeça e disse: quem está aí? E ele, Jacó não, Isaac ergueu a cabeça e disse: quem está aí? E Jacó disse: sou eu, meu pai, Esaú. Isaac disse: se aproxime de mim. Quando o menino se aproximou, ele disse: estique seu braço. Isaac apalpou o braço do menino e sentiu pelos. Ao sentir pelos, ele diz: a voz não é de Esaú, mas o corpo é. E ele libera uma bênção. A bênção que era de Esaú caiu sobre Jacó. A bênção da primogenitura, a bênção de ser o herdeiro de tudo. Pelo menos era o que a lei dizia. Só que acontece um fato inusitado. Quando o menino recebe a bênção, a mãe dele, ao invés de sair contando para todo mundo que agora Jacó está abençoado e tem o direito de primogenitura, ela tira o menino de casa e diz: se esconda, suma de casa, porque quando seu irmão chegar aqui e souber que você roubou dele o direito de primogenitura, ele vai querer matar você. Do que adianta você ter a herança se você não pode tocar nela? Então a herança mais forte não eram os bens, mas era a palavra profética liberada pela boca do pai. Quem está entendendo, diga: eu estou. Só que agora vem uma coisa que mexe comigo aqui. Pergunte o quê? Mesmo Isaac tendo tocado no braço de Jacó, sentindo que tinha pelos, ora, quem é que consegue confundir um pelo de um braço humano com uma roupa de pelo? Você já tocou o braço de alguém que tem cabelo? E já tocou uma roupa que tem pelo? A diferença é do óleo para a água, é gritante. Isaac ouviu a voz. Que pai que não conhece a voz do filho? Isaac sabia que era Jacó. Mesmo tendo tocado no braço, sabia que era Jacó. Ele poderia ter mandado Jacó embora. Ele poderia ter chamado o filho de enganador. Mas eu acredito que nesse dia, Isaac fez o meia-culpa. Nesse dia ele deve ter se arrependido de ter passado a vida inteira desprezando o filho mais velho, entre aspas. Ele deve ter se arrependido sabendo que a morte estava chegando e ele passou pouco tempo ao lado do seu filho. Ele deve ter se arrependido sabendo que quando ele fosse embora, esse filho que foi desprezado por ele não seria ninguém na vida. E mesmo sabendo de tudo isso, ele abençoa Jacó. Ele abençoa Jacó sabendo que é Jacó. Vou falar de novo. Ele abençoa Jacó fingindo que estava sendo enganado, mas ele sabia que era Jacó. Isso aqui é uma mensagem profética para o seu coração. Os seus inimigos e todas as pessoas que têm preconceito contra você, a partir desta noite, eu libero do mundo espiritual uma palavra. Eu profetizo que eles estão proibidos de morrer. Seus inimigos não morrem. Podem ir para uma cadeira de roda ou ficar em coma, mas não morrem enquanto não reconhecerem que você não é normal. Enquanto não reconhecerem que a sua história ainda vai dar o que falar.
Eu estava vindo para cá e Jesus falou: filho, hoje você não vai pregar só no templo dos anjos. Hoje você vai pregar para homens e mulheres que têm uma vocação e uma chamada. Alguns estão destruídos aqui dentro por causa do preconceito, mas eu arranco o preconceito e mudo a história deles nessa noite. Só quem acredita nisso solta um grito para acordar a cidade inteira. Tome o seu assento, por gentileza. Antes de continuar, eu quero falar aqui com os meus Jacós. Quero falar aqui com você, que eu não te conheço, talvez não esteja nem te vendo, porque eu sofro com miopia. Talvez as pessoas não te enxerguem em lugar nenhum, mas todos os dias te rotulam com o nome. Lembre que Jacó não era o nome que ele escolheu para ele, foi o nome que as pessoas deram para ele. Murcha a barriga, estufe o peito, acotovela o irmão do seu lado, diga: enquanto você der ouvido, porque as pessoas falam de você, você não vai a lugar nenhum. O ser humano, ele passa o dia todo recebendo nomenclaturas. Em casa me chamam de pai, de marido. No trabalho me chamam de patrão. Quando eu vou ao médico, ele me chama de paciente. E por aí afora, as pessoas nos rotulam. Tem algumas pessoas aqui que quando vão sair da sua casa, dão uma olhadinha de soslaio, de canto de olho esquerdo e direito, para ver se não tem ninguém na rua, e sai correndo pela sombra à noite. Porque as pessoas sabem que a sua vida não é uma vida perfeita. Seu nome está naquele lugar que eu não tenho nem coragem de dizer aqui. E por causa disso você não anda mais na rua do comércio. As pessoas sabem do seu passado. Mesmo sendo crente, quando a polícia te para em algum lugar, em alguma batida, e puxam a sua ficha, eles acabam te humilhando, porque as pessoas te rotulam e colocam nomes em você. E essas coisas acabam nos destruindo por dentro. Principalmente quando você abre a sua alma para absorver aquilo que as pessoas que estão ao seu redor falam de você. Nenhum ser humano deveria se importar com aquilo que as pessoas falam. Todo ser humano deveria ter amor próprio. Todo ser humano deveria acreditar na sua própria história. E a história que eu estou falando não é aquela que os seus olhos naturais veem, porque eu não estou pregando para homens e mulheres naturais. Os naturais não veem em culto. Eu estou pregando para quem é espiritual. Os espirituais não enxergam com esses olhos. Os espirituais não podem enxergar com os olhos naturais. Quando você olhar no espelho, não enxergue um devedor, não enxergue um ex-bandido. Ao olhar para o espelho, não enxergue uma ex-prostituta, não enxergue uma pessoa que perdeu tudo na vida, não. Ao olhar para o espelho, enxergue aquilo que você quer ser. Enxergue um gigante, enxergue uma pessoa que tem autoridade, enxergue alguém forte. Uma das mensagens mais lindas que eu preguei na vida, o sonho de José, tem uma frase de impacto. A frase que o Senhor me deu: sonhe e ouse sonhar. Você nunca irá além dos seus sonhos. Tem pessoas que não compreendem essa frase. Como assim, pastor? Então quer dizer que eu não vou além dos meus sonhos nunca? Se você não sonha, você não sabe onde você quer ir. Se você não determinar o que você quer, o Senhor não tem como te dar. As pessoas não recebem porque pedem mal, é o que diz a Bíblia Sagrada. É você estar aqui dentro da igreja esperando: não, eu quero um carro, o Senhor me dá um carro. Mas você não desenha o carro para Deus, como é que Ele vai te dar? Aí acontece com você a miséria que aconteceu comigo. Eu falei: Senhor, me dá um carro, me dá um carro. Qualquer um que vier tá bom. Eu ganhei uma Brasília. O carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados na terra. Eu ganhei um rapaz para Jesus uma vez. Eu falei: quando você estiver desanimando da sua fé, vai na minha casa que eu vou te dar motivos para crer em Deus. Ele bateu a porta da minha casa às 5h30 da manhã um dia. O Vanderlei, drogado, nariz derretido de tanto cheirar cocaína. Tinha dado uma vacilada na fé. Eu abri o portão, né, meio songa assim, estava dormindo. Eu falei: o que você está fazendo aqui, Vanderlei? Ele falou: ai, cara, você falou que quando eu tivesse desanimado da fé era para vir aqui, você ia me falar as coisas que Deus te deu, para me dar motivação. O que foi que Deus te deu? Eu estava com sono, eu olhei para trás, abri o portão com o pé e disse: olha aí a bênção que Deus me deu. Ele olhou e disse: não tem bênção nenhuma aí não. Eu falei: meu Deus, roubaram a minha Brasília. Eu falei: aqui, o carro que Deus me deu. Ele disse: o que Deus te deu? Eu disse: um carro. Ele falou: isso aqui não é um carro. Eu disse: é um que? Ele falou: pelo menos. Eu falei: pelo menos o quê? Pelo menos anda. A Brasília, ela tinha um problema no motor dela, só Jesus na causa. Ela tinha apelido, ela recebeu um apelido lá na minha cidade chamado Brasilinha Ungida. Quer perguntar por quê?
Onde eu parava ficava uma poça de óleo no chão. Eu ungia a cidade inteira com o óleo de motor daquela treva. Ela tinha tanta massa plástica que se tirasse a massa plástica fazia outra Brasília. Era a única Brasília, eu acho que a primeira do mundo, que era hidráulica. Ela tinha um problema no setor dela, que para virar na esquina, eu já sabia de cálculo, né? Porque o carro vai ficando velho, vai ficando personalizado. Só o dono sabe usar o carro, já viu isso? Você vai pegar o carro de alguém e fala, para abrir a porta é assim, você empurra, levanta, dá uma puxadinha, que a porta abre. Para dar partida assim, você vai, 2,5 para cá e 3. O carro vai ficando personalizado. Oh, miséria. Para virar na esquina, eu tinha que começar a rodar, dava 12 voltas na direção, para puxar a roda. E eu falei, e ele falou assim, quem te deu isso aqui? Eu falei, Deus. Ele falou, o que você fez de ruim para ele? Mandei ele embora da minha casa, eu fui orar, eu peguei um molho de chaves da Brasília. Alguém aqui já teve Brasília? Tem um ali que Deus pesou a mão nele também. Gente, Brasília é o único carro do mundo que tem uma chave para cada porta. Você já viu um negócio desse? Geralmente é uma chave que abre tudo. Não, a Brasília tem uma chave para cada porta. Eu andava com a chave da Brasília aqui, eu tinha que revezar a cada 2 semanas, senão dava problema na coluna. Aquele molho de chave andava para cá, na semana seguinte eu colocava para cá. Era uma coisa do inferno. Quer ver uma coisa horrível? Você pode entrar dentro da Brasília usando o perfume que for. Pense no perfume. Esse aí. Você entra cheirando esse perfume. Fica dentro da Brasília 10 minutos. Você sai de dentro da Brasília cheirando gasolina. Como é que alguém faz um carro que o motor é dentro do carro? Estou mentindo? O motor da Brasília é dentro do carro. Tenta conversar com alguém dentro da Brasília. Ah! Está me ouvindo? Que já é um motor aqui dentro. Inferno. Peguei um molho de chave, dobrei o jeito e falei, Jesus, tem piedade daquele incircunciso. Ele falou mal do carro que o Senhor me deu. Lá do céu eu ouvi uma voz assim, quem te deu? Não foi o senhor não? Ele falou, eu? Você não sabe pedir. Quando for pedir alguma coisa para Deus, pede com riqueza de detalhes. Deus não é um qualquer, Deus é um ser inteligente. Quando for pedir, desenha e coloque com riqueza de detalhes, porque quanto maior e mais belo for o sonho, maior e mais belo será o milagre que você vai viver. É profecia. É profecia. Olha como palavras têm poder. Você é um enganador. Jacó está ouvindo desde criança. Ele está crescendo. Você é um enganador. O pai dizendo. Ele chega na adolescência. Você é um enganador. E não é que ele acabou enganando o pai? Suas palavras geram vidas. De tanto falarem que ele era, ele acabou se tornando. Se você ficar dando ouvido para tudo que as pessoas falam, você vai terminar exatamente assim. Quando eu entrei na igreja, alguém perguntou para mim, você mora onde? Eu disse, na Vila Tatu. Quem é seu pai? Eu disse, não tenho pai. No meu documento, o nome de pai é um tracinho, é um risquinho. Famoso filho bastardo. Sua mãe é o que? Eu disse, é lavadeira. E você mora, e você trabalha com o que? Eu disse, eu corto cana, trabalho no corte de cana. O pastor olhou para mim e disse assim, você não vai ser nada na vida. Os meus amigos falam, você nunca vai ser nada na vida. Você é filho de uma mãe solteira que mora no meio do nada, perto de lugar nenhum. Um dia passou um avião no céu, eu estava com uma bicicletinha minha, uma bicicleta barra forte. Eu olhei para o céu e disse, eita que um dia eu vou estar lá dentro. O que estava andando do meu lado deu 3 passos e parou, porque teve uma crise de riso, que até eu comecei a rir também. Eu falei, você está rindo do quê? Eu disse, da mesma coisa que você está rindo. Como é que nós um dia vamos entrar num trem desse? Eu falei, não é trem, é avião. Não estou em Minas, uai. É um avião, vou entrar no avião um dia ainda. Eu comecei a alimentar isso dentro de mim. Eu comecei a fazer crescer dentro de mim aquilo que eu queria. Quando eu era criança, alguém um dia me disse que eu ia ser trombadinho. Eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe não sabe ler nem escrever, mas ela me deu um puxão de orelha. Ela disse assim, pare de chorar, menino. Você vai ser o que você quiser ser. Eu vou profetizar. Você será aquilo que você quiser ser. Determine. Ah, pastor, mas me chamam de Jacó.
Essas pessoas que te chamam de Jacó não pagam a sua conta. Não morreram na cruz do Calvário por você. Vou te contar um segredo e por favor ninguém me interprete mal. Nem o seu pai e sua mãe são seus donos. Pai e mãe são mordomos. Vou repetir. Pai e mãe não é dono de filho. Pai e mãe são mordomos, porque filhos são herança do Senhor. Está na Bíblia. Se filhos são herança do Senhor, o seu pai e sua mãe podem até fazer uma ideia sobre você. E se você der muito ouvido, porque tem gente que cresce numa casa completamente desestruturada, como Jacó cresceu, e cresce ouvindo palavras ruins e acaba acreditando naquilo. Eu estou aqui hoje como seu líder espiritual, te dando uma nova vertente. Se você trocar as palavras malditas por coisas boas, se você alimentar dentro de você sonhos, os sonhos te darão norte para onde você vai chegar. E vou dizer mais: não olhe as circunstâncias, não olhe o bairro onde você mora, não olhe a posição financeira da sua família, não olhe para o sobrenome que você tem, não olhe para a casa onde você mora, porque se você olhar para as circunstâncias você trava. Porque o crente não deve andar por vistas, ele anda por fé. Você não pode andar por aquilo que as pessoas te falam: ah, pastor, mas a minha família toda era assim, a sua família era. Você é o único da sua família, eu acredito, que nasceu duas vezes. Você nasceu a primeira vez pela boca do pai e da mãe, você virou uma coisa, mas aí você aceitou Jesus como Salvador. Aí Deus diz que você nasceu de novo. É uma vida nova, é uma nova história, é uma nova profecia. Quando Jacó disse: eu sou Esaú, ele abraçou um demônio. Pergunte qual? Um demônio chamado inveja. A inveja é um demônio. É um demônio tão terrível que ela cega as pessoas de uma tal forma que a pessoa não se importa dela não prosperar na vida, desde que o outro não prospere também. Olha o que a inveja faz. A inveja faz a pessoa querer aquilo que o outro tem. E a inveja é tão grande que se ela não conquista o que o outro tem, ela luta até matar aquela pessoa, até ver aquela pessoa na desgraça, no limbo, para ela perder tudo. Por isso a inveja é um demônio. Contam que lá no Oriente Médio, uma vez, 2 homens encontraram uma lâmpada do gênio. Pularam em cima da lâmpada, porque os 2 eram gananciosos, e esfregaram de cá, de lá. O gênio saiu, e o gênio falou: quem esfregou primeiro? Os 2, ninguém sabia falar: fui eu. O gênio falou: bom, seguinte, como nós não sabemos quem foi que esfregou primeiro, eu só posso realizar um desejo. Só que vou ser bondoso com vocês 2. O que um de vocês pedir, eu dou em dobro para o outro. Os 2, por um momento de vaneio, alegria, saltaram, deram um beijo no outro, dançaram e começaram a imaginar: nossa, se um de nós pedir uma fazenda, o outro vai ter 2. Se pedir um saco de ouro, o outro vai ter 2. Tudo que pedir, o outro vai ser dobrado. Estamos ricos, mudamos a vida. Aí quando acabou a euforia, o mais forte disse para o mais fraco: pede você. E o mais fraco disse: não, pede você. Não, pede você, porque senão eu te mato. Não, mas você não pode fazer só porque fui eu que esfreguei para ele. Pede ou eu te mato. E agarrou o pescoço do mais fraco: pede agora, porque tudo que você pediu eu recebi. Pede ou eu te mato. O mais fraco disse: tá bom, eu quero ficar cego de um olho. É assim que funciona a inveja. Deixa eu dizer uma coisa: você não tem que ter inveja de ninguém. Quando você não era crente, eu não vou me meter nessa história, mas agora você não precisa ter inveja de ninguém, porque há um Deus no céu que escreveu a sua história em um livro. Salmo 139, versículo 16, Davi disse: toda a minha vida já estava escrita em um livro, antes de eu existir. Tudo que você está passando e ainda vai passar, já está escrito. Então deixa eu te dizer uma coisa: a porta que Deus abriu para você passar, é só você que passa. Pastor, e se alguém passar na minha porta, morre? Não é maldição, é Bíblia. Deus abriu o mar vermelho para quem passar? Israel. Para quem passar? O mar vermelho Deus abriu para quem? Quem passou? E depois de Israel, quem tentou passar? Israel chegou do outro lado? E Faraó chegou? Por que não? Porque a porta que Deus abriu foi para Israel. A porta que Deus criou para você, fica tranquilo, fica em paz, vai dormir em paz. Se é isso que está tirando o seu sono, fica tranquilo, ninguém toma. Homem toma o que o homem dá, o que Deus dá não tem homem que toma.
Oh mentira, o que o homem deu, o que Deus deu, não tem macho que tire da sua história. Se agarre a esta palavra. Olha, deixa eu te dar uma palavra. Esses demônios que ficam sussurrando no seu ouvido, derrota, tristeza, angústia, depressão, só vão sair se você absorver a palavra que eu estou dizendo, e você sair daqui dizendo: eu sei quem eu sou e eu sei onde eu vou chegar. Se ficar andando pelas ruas da cidade igual você está me olhando aqui, pelo amor de Deus, ô povo derrotado, com essa cara de derrotado, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, com essa boca travada, boca de aço, língua de ferro e queixo de concreto, se você ficar aí com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, os demônios vão tomar conta da sua vida. Mas se você se libertar, se você quebrar as algemas, se você saltar nessa noite, se você buscar a glória do Senhor, Deus mudará a sua vida. Alguém acredita no que eu estou dizendo? Dê um glória a Deus aí. Puxa a barriga, bate no peito até fazer barulho, e diga para o seu irmão: eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Dizem: eu também não sou nem o que eu penso que eu sou. Sente aí. Fim da vida. Jacó constituiu família, riquezas, tinha tudo que um homem gostaria de ter, menos uma coisa: ele não dormia à noite, porque ele tinha uma pendência na família. Faziam dezenas de anos que ele havia se soltado do seu irmão. E a vida só é completa quando ela é feita em família. Ele pede a Deus uma oportunidade de reencontrar o irmão dele, e Deus abre para ele a oportunidade. E Jacó vai se encontrar com Esaú. Mas o medo de morrer era tão grande que ele mandou a família dele na frente, os empregados na frente, os animais na frente. E naquela madrugada única, quando a família dele toda passou, e ele vai passando pelo val de Jaboque, ele enxerga um homem de branco. E ele não pensa duas vezes. Ele se agarra a esse homem de branco, e eles brigam, lutam a noite inteira. O anjo ameaça matar ele, tira a espada e bate na coxa dele e aleja ele, mas ele não solta o anjo por nada. Oportunidade na vida é assim, viu gente? Oportunidade você tem que se agarrar a ela, se atraque, arrisque a vida, porque às vezes a oportunidade não volta mais. A água, o fogo e a oportunidade se encontraram, correndo, porque a oportunidade não para. A água gritou com o fogo: onde eu te acho? E o fogo disse: bata duas pedras uma na outra, ou esfregue um graveto no outro, e você me encontra. E o fogo disse: e você, água, onde eu te acho? Ela disse: me procure nos lençóis freáticos no fundo da terra, e ali eu estou. Água e fogo viram que a oportunidade não parava de andar, e disseram a ele: oportunidade, onde você mora? Ela disse: eu estou passando. Eu estou passando. Se apegue à oportunidade. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo. Porque quem está no centro da vontade de Deus não adianta e também não atrasa. É na hora certa, no lugar certo, onde o Senhor Deus se revela. Jacó se atracou com um anjo. Quando ele estava aleijado, o sol estava nascendo. O anjo perguntou para ele: qual é o seu nome? E vem toda a crise existencial da vida toda. Ele disse: meu nome é enganador. Mas o anjo sabia que por dentro ele dizia: eu queria ser, era Esaú. Aí o anjo do Senhor disse para ele: o seu nome não é Jacó, nem Esaú. O seu nome é príncipe. Porque só um príncipe luta com homens e com Deus para encontrar o seu destino final. Crente é guerreiro, briga contra o mundo, briga às vezes contra a sua própria família, e ao entrar aqui dentro, briga com Deus para encontrar o seu milagre. É por isso que eu estou pregando para príncipes e princesas de Deus nessa noite. E o seu nome nesta noite será Israel. Porque quando você voltar para a rua da sua casa e alguém te chamar pelo nome antigo, ignore. Se alguém tentar colocar apelido em você, ignore. Lembre que quem põe apelido é o diabo. O diabo tinha um monte de anjos de luz com ele. Esses anjos de luz caíram, viraram demônios e receberam apelidos. Olha que miséria. Os anjos se chamavam, todos os nomes de anjos tinham um sufixo com El, como Gabriel, Miguel e outros mais. Foi desviar do céu e virar demônio. Olha os nomes que receberam: Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira,
tranca a rua, caboclo 7 flechas, olha que desgraça. Era um anjo de luz e o diabo foi e botou um apelido neles. O meu Deus não chama ninguém por apelido. A minha Bíblia diz assim: eu te chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Não é o nome que te deram, não é o nome que você quer, é o nome que eu te dei. Você é grande e será grande. Você crê nisso? Se coloque de pé, por gentileza. Pegue na mão desse Israel que está do seu lado. Diga para ele: vamos sair para a vitória hoje. Vamos sair em busca do nosso milagre nessa noite. Incline a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesta noite por jovens, adolescentes, famílias que vieram em busca de uma palavra de conforto, de milagre. E eu estou ministrando sobre eles hoje a transformação do nome. Pai, o nome deste homem, dessa mulher serão tão grandes. Está aberto o playback? Que até eu vou estar sentado na frente da televisão para assisti-los. Não entendi. Quer que solte o playback? Não. Soltar só para você ouvir? Serão empresários, serão fortes, terão até para emprestar e nunca terão que tomar nada emprestado de ninguém. Terão ministérios tão fantásticos que caravanas sairão do mundo para ir sondar a unção que está sobre eles. Agora, se tem de fato algum Israel aqui nesta noite, meu Pai, eu quero que o Senhor escute a oração deles, o grito deles, porque eles estão em guerra nesta noite. Que morra dentro deles nessa noite Jacó. Que morra dentro deles o nome de derrota. Que seja assassinado dentro deles o nome da inveja. Que caia sobre eles o nome que o céu determinou para eles. Que encontrem a vitória. Que encontrem a plenitude da vida. Que encontrem o amor e a alegria. E eu profetizo isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E só quem crê diga: eu creio. Levante a mão direita bem alto, aberta, e diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha história, contra o meu destino e contra o meu nome, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos 3 pessoas do seu lado e vai dizer: você é príncipe ou princesa. Você guerreia e não para de guerrear, com homens e com Deus se preciso for, porque o milagre é seu lá na frente. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você, você vai ver. 2, quem viver verá, para ver onde Deus colocará o seu nome. 2,5, os mineiros serão chamados de príncipes e princesas do eterno. 3, jogue no chão,